Bem-vindo! Hoje vou falar-lhe um pouco sobre a cultura do medo. É um tema complexo e com muitas variáveis intervenientes nesse processo, mas para não tornar a minha intervenção cansativa, limito-me a falar dos aspectos essenciais do tema. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e tenho muito gosto em estar consigo. Seja o medo individual, seja o medo social, esta emoção convoca sempre sentimentos de oposição à alegria ou a estados de ânimo. Os sentimentos de insegurança e de incerteza vão gradualmente roubando aos indivíduos a espontaneidade e a alegria de viver, provocando em muitos a agressividade e o mal-estar pelo medo que deles se apoderou. O desenvolvimento de uma cultura que abusivamente se apropria dos medos torna-se ela mesma uma cultura de medo, cuja visibilidade radica nas mais diversificadas fontes, materializando-se em padrões de expressividade nas mais variadas áreas da vida social e humana. É certo que não há vida sem inseguranças, sejam elas quais forem, e por consequência não há vida sem medo. O medo faz parte da existência humana como forma de precaução face ao desconhecido. Por isso, é um mecanismo básico de preservação e de sobrevivência da espécie. Mas não é desse medo que vou agora aqui tratar. Procurarei abordar o medo criado e desenvolvido pelos homens, ou seja, o medo social que se constitui em padrão, o medo que se transforma em produto cultural, o qual emerge de certos valores e símbolos partilhados por uma coletividade de indivíduos. O desenvolvimento de uma cultura de medo, disseminada pelos meios de diversão e de cultura massificada, como o cinema, as programações televisivas, certos vídeos colocados no YouTube, videojogos de ação e violência ou terror, assim como em alguma banda desenhada, ao ser apreendida pelas crianças e pelos adolescentes nas fases mais críticas do processo de socialização, poderá constituir um dos fatores explicativos dos índices de insegurança e de violência que uma parte substancial dos indivíduos vem paulatinamente manifestando de forma cada vez mais estrutural. O desenvolvimento de uma cultura de medo passa pela exploração dos fatores de insegurança que os seres humanos reservam no mais recôndito do seu ser. E quanto mais vulneráveis forem os indivíduos, maior é, por consequência, a intensidade da emoção do medo. Para tal, temos medos para todos os gostos. Desde a invasão do planeta ou da nossa cidade por seres de outras paragens galácticas, sabe-se lá com que intenções, passando pela omnipresença de monstros dos mais diversos tipos e feitios, que a qualquer momento nos podem destruir, até ao perigo de nos transformarmos em vampiros, mutantes ou lobisomens. Tudo isto é possível no mundo da imaginação. Se o catálogo dos medos for insuficiente, podemos sempre optar pela exploração das dimensões do misticismo ou do ocultismo. A exploração do medo não tem limites. Escava-se o medo do passado, do presente, mas também do futuro. O presente cinematográfico começa por ser apresentado como algo de horrível, feio e imprevisível. Mas se quisermos ser ainda mais dramáticos, podemos referir o medo e a fuga do presente para nos refugiarmos numa dimensão virtual paralela em que os seres humanos têm a possibilidade de se escapar entre o mundo da realidade e o mundo da virtualidade. Se o medo do presente não for suficiente, temos também o medo do futuro. A indústria cinematográfica disso se tem encarregado, criando filmes em que o horror de catástrofes futuras ou o medo do domínio do mundo por parte de máquinas inteligentes faz com que os protagonistas do futuro venham ao presente para o alterar, de modo a que o referido futuro não venha a ser tão dramático.
Noutros casos, a tela ou a literatura arrebata-nos de medo com o medo do presente para o futuro e deste para o passado, entrosando-se esta emoção de novo com o presente. O receptor envolve-se num labirinto de dimensões temporais e de personagens que por vezes se vê a si próprio a tentar fugir do medo de cada situação e de cada dimensão forjadas pelo argumentista. Um suplício. Os meios de comunicação social, nomeadamente a televisão e alguma imprensa, não se dispensam de regularmente lançar mão de imagens de violência e de pânico para, de forma apelativa, ilustrarem ou darem uma dinâmica mais convincente às notícias, para conquistar ou manter a atenção das audiências, invocando o medo que se introduz e alastra nas correntes sanguíneas do tecido social. Naturalmente que não se pode atribuir ao fenómeno do medo social uma única causa, lançando, por conseguinte, sobre os meios de comunicação o anátema pela sua participação neste processo. Os meios de comunicação fazem parte intrínseca da sociedade, pelo que a sua atuação tem de ser vista como constituindo a ação da própria sociedade, mas igualmente como sendo a sociedade um reflexo dos próprios meios de comunicação. Apesar de tudo, não será de desprezar a influência dos meios de comunicação nas estruturas cognitivas, afetivas e emocionais dos mais desprotegidos pela idade, quer das crianças, quer dos séniores. Se a tudo isto juntarmos o afrouxamento das normas e das regras sociais, a inversão repentina de valores que durante muito tempo foram tidos como centrais, as oportunidades de crime que emergem em determinadas zonas do país, com especial relevo para os limítrofes das zonas urbanas, e o choque de cultura e de valores que alguns indivíduos experimentam, sem o devido suporte de acolhimento e formação para uma boa ressocialização, fácil será de perceber que não faltam ingredientes para a cultura do medo e de insegurança na sociedade. Procurando reduzir a sociedade ou o medo pela incerteza do futuro, muitos indivíduos procuram afincadamente conhecer e antecipar o mesmo pela leitura de cartas e pela associação do comportamento humano ao funcionamento dos astros. Provavelmente alguns ficarão tranquilizados. Sempre que se toca no tema do medo e da insegurança, não faltam paladinos a fazer recurso aos direitos humanos. Todavia, estes só fazem sentido se forem pertinentes e observados em todas as latitudes da esfera humana e social. Evocar estes princípios apenas para uma parte da população, sem consideração pelos restantes atores que fazem parte do mesmo sistema social e humano, é correr o risco de provocar cisões no todo social e sentimentos de insegurança que podem levar ao medo individual e social. Espero que tenham gostado e, se ainda não está inscrito, faça-o agora mesmo, pois desta forma garantirá os avisos da publicação de novos vídeos. E se este vídeo foi do seu agrado, por favor, coloque um like e até breve.